Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 1121 do informativo do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender estratégias para montar um plano de estudo totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e com muita estratégia também. E o último convite, vem publicar com a gente, vem conhecer a editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e pode ser um texto que você já tem, um TCC, uma monografia. E, gente, isso vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia do primeiro informativo do STF de 2024. O primeiro julgado de hoje foi inserido no Estatuto da Terra, Lei número 4504 de 64, destaque da seguinte forma: é constitucional norma que cria a hipótese de imóvel rural insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária no programa de arrendamento rural, desde que presumido o cumprimento de sua função social e enquanto se mantiver arrendado. Vamos lá, gente. O dispositivo aqui que foi declarado constitucional é o artigo 95A, parágrafo único do Estatuto da Terra, que determina que os imóveis que se integrarem ao programa de arrendamento rural não serão objeto de desapropriação para fins de reforma agrária enquanto se mantiverem arrendados, desde que atendam aos requisitos estabelecidos em regulamento. E o que é o tal do Programa de Arrendamento Rural? Ele está previsto lá no Decreto 3993 de 2001. Nos termos desse decreto, ele tem o objetivo de complementar o acesso à terra por parte dos agricultores e trabalhadores rurais mediante uma sistematização de ofertas de negócios agropecuários, que são na forma de parcerias e arrendamentos rurais. E o arrendamento rural, no caso, ele é um contrato pelo qual uma pessoa cede a outra por tempo determinado ou indeterminado o uso de partes do imóvel. Isso daí pode incluir o uso ou não de benfeitorias e facilidades. Mas o fato é que esse imóvel é cedido para a exploração agrícola mediante uma certa retribuição. Então é de fato um arrendamento desse imóvel rural ou de parte dele, seja por tempo determinado ou não, para que haja uma atividade agroindustrial nesse terreno. Então, gente, esse programa está dentro de um contexto de reforma agrária no sentido de dar uma função social a imóveis que não estão sendo utilizados, imóveis rurais, permitindo o trabalho, mesmo que não desapropriando, já que o terreno é arrendado. E aí a lei traz uma presunção de que esse imóvel que está no programa de arrendamento rural, ele tem uma função social. E se ele está atendendo a função social, ele não pode ser desapropriado. Essa previsão é constitucional? Gente, entendeu-se que sim, é uma previsão constitucional. Então, gente, como ficou o destaque, é constitucional norma que cria a hipótese de imóvel rural insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária no programa de arrendamento rural, desde que presumido o cumprimento de sua função social enquanto se mantiver arrendado. Prosseguimos ainda no mesmo julgado, mas agora em um outro destaque. O próximo destaque é o seguinte: é constitucional norma que estabelece o esbulho possessório ou a invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo como impeditivos legais à realização da vistoria para fins de desapropriação, desde que a ocupação seja anterior ou contemporânea aos procedimentos expropriatórios e
atinge a porção significativa do imóvel rural, a ponto de alterar os graus de utilização da terra e de eficiência em sua exploração. Temos aqui, gente, no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8.629 de 93, que é a lei que trata da desapropriação para fins de reforma agrária, que o imóvel rural de domínio público ou particular, objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à sua ocupação ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência, e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. O que temos aqui? Temos um dispositivo legal que tem o objetivo de desestimular as ocupações de terrenos rurais. Então, dentro desse contexto de luta pela reforma agrária, esse dispositivo vem dizer: olha, se vocês realizarem uma ocupação desse terreno, ou então, nos termos da lei, para usar a terminologia na lei, um esbulho possessório ou uma invasão desse terreno, esse terreno não vai mais ser vistoriado para fins de reforma agrária por 2 anos, ou pelo dobro do prazo se vocês reincidirem nessa ocupação ou invasão, nesse esbulho possessório. Gente, isso é constitucional? Entendeu-se que sim, mas se trouxe também aí alguns requisitos. Então, quando que será constitucional? Quando essa ocupação ela foi anterior ou contemporânea aos procedimentos expropriatórios, então não pode ser uma ocupação posterior. E, além disso, essa ocupação ela tem que atingir uma porção significativa do imóvel rural. Então, por exemplo, não pode um imóvel imenso ter tido uma pequena área ocupada e aí, por conta disso, dizer que esse imóvel imenso não vai poder ser desapropriado no período de 2 anos. Não, tem que, de fato, ser uma ocupação que altere o grau de utilização da terra e de eficiência de sua exploração. Então, dentro dessa interpretação, esse dispositivo é sim constitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional norma que estabelece o esbulho possessório ou a invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo como impeditivos legais à realização da vistoria para fins de desapropriação, desde que a ocupação seja anterior ou contemporânea aos procedimentos expropriatórios e atinja porção significativa do imóvel rural a ponto de alterar os graus de utilização da terra e de eficiência de sua exploração. Ainda seguindo no mesmo julgado, mais próximo destaque, é constitucional norma que proíbe a destinação de recursos públicos à entidade, organização, pessoa jurídica, movimento ou sociedade de fato que participe direta ou indiretamente de invasões de imóveis rurais ou de bens públicos. Temos aqui, gente, o artigo 2º, parágrafo 9º, da Lei 8.629 de 93, que é a lei que trata sobre desapropriação para fins de reforma agrária. Só corrigindo o parágrafo 8º, tá, gente? Artigo 2º, parágrafo 8º. A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento, a sociedade de fato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não receberá a qualquer título recursos públicos. Quais são os argumentos pela inconstitucionalidade desse dispositivo? É a violação da garantia de liberdade de pensamento, da liberdade de associação e também, gente, algumas questões sobre presunção de não culpabilidade e etc. E, além disso, entende-se aqui que existe uma violação à autonomia associativa. Então, na medida em que se proíbe que essas associações que trabalham em prol da reforma agrária e utilizam, digamos assim, da estratégia das ocupações como uma forma de lutar pela reforma agrária, na medida em que se proíbe repasse de verba pública a essas entidades, se está afrontando a autonomia da organização. Gente, esses argumentos foram acatados? Não foram. Se entendeu que, na verdade, são constitucionais esses dispositivos,
se entendeu que essa proibição não interfere a autonomia ou funcionamento interno, mas só limita ao fixar parâmetros que estão na legislação e inclusive na legislação penal, né? Então, de fato, se entendeu que esses dispositivos são constitucionais e no que toca à possibilidade de retenção de repasses já previstos em instrumentos firmados com o poder público, se entendeu que aqui também é possível essa retenção, que não há inconstitucionalidade, pois não há aqui transgressão ao ato jurídico perfeito. Como ficou aqui o destaque, é constitucional norma que proíbe a destinação de recursos públicos à entidade, organização, pessoa jurídica, movimento ou sociedade de fato que participe direta ou indiretamente de invasões de imóveis rurais ou de bens públicos. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1287 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: no âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de chefes dos poderes executivos municipais, estaduais e distrital pelos tribunais de contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. Gente, vamos entender isso aqui. Primeiro, o que é a tomada de contas especial. Tomada de contas especial é um instrumento de que dispõe a administração pública para ressarcir-se de eventuais prejuízos que lhe foram causados, sendo esse processo revestido de um rito próprio. Esse rito vai estar lá na Instrução Normativa 71 de 2012 do TCU, bem como de outras legislações que tratam como se dá essa tomada de contas especial. E em uma apertada síntese, quando se verifica que houve um prejuízo causado à administração e se esgota aquelas medidas administrativas para reparação do dano, aí é possível esse procedimento, e inclusive nesse procedimento a aplicação de uma sanção administrativa. Então, por exemplo, uma pena de multa, a determinação do pagamento de determinado débito, sanções administrativas em geral que estão previstas na lei, tudo isso é possível. E aí é que vem a confusão. Após aplicar uma penalidade aqui em uma tomada de contas especial, é necessária a chancela do Poder Legislativo? Gente, não é. Não é. Não vamos confundir a atividade sancionatória do Tribunal de Contas com aquela atividade ordinária nas contas anuais. Quando se trata da aprovação das contas anuais, aqui o TCL vai tão somente emitir um parecer e quem vai aprovar ou desaprovar as contas é o Legislativo. Já quando se trata aqui de uma atividade sancionatória, isso não existe. O TCE ou o TCU vai aplicar a penalidade, pronto. Não tem chancela do Legislativo. Então, não confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a posição do Tribunal de Contas no julgamento das contas anuais e outra coisa é a atividade sancionatória do Tribunal de Contas. Então, gente, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1287? No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de chefes dos poderes executivos municipais, estaduais e distrital pelo Tribunal de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei Complementar 151 de 2015, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por exorbitar as normas gerais previstas na Lei Complementar Federal 151 de 2015 e ofender o direito de propriedade das pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta local, lei estadual que prevê o uso de depósitos judiciais ou administrativos relativos a processos em que essas entidades sejam partes. Aqui a lei que foi declarada a inconstitucionalidade é a Lei 4218 de 2015 do Estado do Amazonas, e essa lei determina que os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro
que decorrem de processos judiciais ou administrativos, tanto tributários quanto não tributários, relativo a crédito inscrito em dívida ativa ou não, devem ser efetuados em instituição financeira oficial e a quantia referente a 70% desse valor total é repassada a uma cota única do Tesouro do Estado. Nos termos da lei, esses depósitos incluem tanto aqueles realizados de forma voluntária, quanto aqueles decorrentes de forma involuntária. Então, penhora online, penhora de faturamento, arrematação de bem em leilão, etc. Tudo isso. Essa lei é constitucional? Gente, o ponto aqui é que esse dispositivo ele só deve ser aplicado a pessoas jurídicas de direito público. Então, é possível a utilização de 70% daquilo que está depositado nas ações, procedimentos administrativos referentes a pessoas jurídicas de direito público. Da mesma forma, gente, com que já foi interpretado aqui a Lei Complementar 151 de 2015 a nível federal. Então, o ponto aqui é basicamente esse. É possível essa situação de manter apenas 30% como fundo de reserva e os 70% serem direcionados ao Tesouro Nacional para utilização pelos entes públicos? É possível, é possível. A questão é que não pode abranger depósitos judiciais referentes a pessoas jurídicas de direito privado. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É inconstitucional por exorbitar as normas gerais previstas na Lei Complementar 151 de 2015 e ofender o direito à propriedade de pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta local, lei estadual que prevê o uso de depósitos judiciais ou administrativos relativos a processo em que essas entidades sejam partes. O próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e foi uma tese fixada na ADO 20 do DF. A tese é formada por 3 tópicos. Tópico 1. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição de norma regulamentadora da licença paternidade prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. 2. Fica estabelecido prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixar o período da licença paternidade. Gente, a licença paternidade foi uma inovação da Constituição Federal de 88, que pela primeira vez trouxe lá no artigo 7º, inciso 19, que é um direito do trabalhador urbano e rural a licença paternidade nos termos fixados na lei. E aí, gente, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10, parágrafo 1º, está previsto que essa licença paternidade será de 5 dias até que sobrevenha uma norma regulamentadora para tratar desse prazo. E aí, isso já tem o quê? Desde 1988, 35 anos, se eu não me engano, 36 anos já quase, e nunca veio essa tal dessa norma regulamentadora. Então, até o presente momento, esse prazo da licença paternidade é de apenas 5 dias. O STF entendeu, nessa ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que houve uma omissão inconstitucional do Poder Legislativo na regulamentação da licença paternidade. Já que esse prazo de 5 dias ele é insuficiente, ele não reflete os ganhos históricos da igualdade de gênero. E, gente, veja só, quando esse direito foi incluído pela Constituição Federal de 88, era outra sociedade. Só para contextualizar e contar aqui a fofoca, porque também é muito importante, também estamos aqui pela fofoca. Mas para vocês terem ideia do quanto a sociedade era diferente lá em 1988, quando o deputado Alceni Guerra trouxe essa proposta de emenda e a proposta foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, os presentes simplesmente caíram em risada. E até o deputado Ulisses Guimarães fez uma gracinha, falou ali sobre Chico Anísio, fazendo ali uma piada. Foi todo um clima de riso, porque aquilo ali foi tido como algo meio que absurdo. E aí ele diz, a frase do Chico Anísio, eu tô lendo essa frase,
em um artigo do Jornal do Brasil de 9 de março de 1988, que o nome é De que riem os Constituintes. E ele diz que a frase foi, segundo Chico Anísio, a Dia da Mãe e a Dia dos Pais, que é 9 meses antes do Dia da Mãe. Então, se tem licença maternidade, também vamos fazer aqui a licença paternidade. Mas aquilo ali foi tido como algo jocoso. E eu já assisti um documentário muito bom sobre a vida do Ulisses Guimarães, e nesse documentário há trechos de que alguns deputados da Assembleia Constituinte falam que quando essa proposta surgiu, o tal do deputado Alceni Guerra foi feito de chacota. Todo mundo tinha aquilo como uma grande chacota. E no final foi aprovado 337 votos a favor, 67 contra e 28 abstenções, mas em um clima jocoso. Então, era esse o contexto. E naquele momento se aprovou, dentro do ato da disposição constitucionais transitórias, 5 dias de licença paternidade. Gente, de lá para cá, graças a Deus, a sociedade mudou um pouquinho, né? Os papéis sociais são muito diferentes. Então, de fato, hoje já não faz sentido uma licença paternidade de apenas 5 dias. Então, dentro desse contexto, foi reconhecida essa inconstitucionalidade por omissão e se trouxe aqui a necessidade do Congresso, no prazo de 18 meses, sanar essa omissão. E o STF também já deixou avisado, se não sanar, vamos fixar um período até que venha uma lei regulamentadora. Então, gente, como ficou aqui a tese, vamos reler a tese. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença paternidade prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. 2. Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da data de publicação da ata de julgamento. E 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este tribunal fixar o período da licença paternidade. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por instituírem sanção política como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, normas de conselho profissional que exigem a quitação de anuidades para a obtenção, a suspensão e a reativação da inscrição secundária, bem como a renovação e a segunda via da carteira profissional. Gente, vamos lá. Primeiro, qual é a natureza jurídica daquela contribuição que é cobrada pelo conselho profissional daqueles profissionais que estão inscritos no conselho? Gente, é um tributo. Então, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, cobra a contribuição do profissional médico inscrito no CRM, né, Conselho Regional de Medicina, e essa contribuição ela tem natureza de tributo. Para ser mais exato, se trata aqui de uma contribuição de interesse das categorias profissionais. Se por um acaso houver um atraso, qual é a forma de cobrar esses valores? Por meio de execução fiscal. Gente, é possível impedir o exercício regular da profissão em virtude de atraso nessa contribuição? Gente, não é possível, porque isso seria uma sanção política. E não é possível o estabelecimento de sanção política como forma de cobrar tributo. Então, gente, não é possível você exigir a quitação para, por exemplo, emitir uma segunda via de carteira profissional, para permitir a suspensão, a reativação da inscrição, para permitir uma inscrição secundária. Então, tudo isso são sanções políticas. No caso concreto, o que se estava aqui questionando a constitucionalidade era de uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Então, gente, como ficou o destaque, são inconstitucionais por instituírem sanção política como meio coercitivo indireto para o pagamento do tributo, normas de conselho profissional que exigem a quitação de anuidades para a obtenção, a suspensão e a reativação de inscrição secundária, bem como a renovação e a segunda via da carteira profissional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma:
é constitucional a resolução do TSE, editada com a finalidade de coibir, no período das eleições, a propagação de notícias falsas através de mídias virtuais e da internet, tendo em vista que o direito à liberdade de expressão encontra limites na tutela do regime democrático e na garantia do pluralismo político. Gente, o assunto da vez é a tal da desinformação, da fake news e o impacto, inclusive, político disso. Então, nas eleições de 2018, por exemplo, foi uma eleição extremamente marcada pela disseminação de notícias falsas, e naquele contexto havia uma clara impressão de que havia uma debilidade no combate a essas notícias falsas que se espalhavam assim de uma forma extraordinária, na velocidade. Então, o grande debate da vez, que já existia, né, mas a partir de 2018 se acentuou, foi acerca da necessidade de um determinado nível de controle dentro das redes sociais, dentro do ambiente da internet, como uma forma de proteger as pessoas da disseminação tanto de discurso de ódio como de notícia falsa. Acontece, gente, que infelizmente esse debate não avança no Congresso. Esse é um tema que é muito difícil, né? Essa regulamentação da mídia, essa questão da regulamentação das big techs. Então, é um tema espinhoso. Quando foi na eleição de 2022, o TSE, especialmente diante, não é melhor dizendo, dessa ausência de um arcabouço legislativo já existente no direito nacional, emitiu a resolução 23.714 de 2022, exatamente com o objetivo de impedir que a eleição de 2022 corresse da mesma forma que a eleição de 2018. Então, o objetivo dessa resolução era um combate à desinformação e aí a fake news, que seria basicamente aquela informação completamente falsa ou gravemente descontextualizada. Essa resolução teve um objetivo, então, de impedir essas situações, e eu acho que dá para dizer que, em grande medida, em 2022 tivemos um ambiente mais controlado do que em 2018, com certeza. Isso com certeza é óbvio que tivemos muita fake news, muita desinformação, mas foi algo um pouco mais contido e um pouco mais controlado, muito graças a essa postura mais ativa do TSE. Por outro lado, obviamente que houve questionamentos acerca da constitucionalidade dessa resolução, mas se entendeu que não se tratava de uma de uma resolução inconstitucional, se entendeu que não havia ali uma censura prévia, até porque a norma prevê que o controle judicial seja exercido apenas em um momento posterior à constatação do fato e restrita ali ao período eleitoral. Então, na verdade, né, não era prévio, era posterior ao ato. E, além disso, se entendeu que essa resolução serviu à normalidade e à legitimidade das eleições contra, inclusive, a influência do poder econômico, e impedindo, então, dessa forma, uma restrição à consciente e livre formação da vontade do eleitor. Então, se entendeu que se trata, sim, de uma resolução que é constitucional. Como é que ficou aqui o destaque? É constitucional resolução do TSE, editada com a finalidade de coibir, no período das eleições, a propagação de notícias falsas através de mídias virtuais e da internet, tendo em vista que o direito à liberdade de expressão encontra limites na tutela do regime democrático e na garantia do pluralismo político. O próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 6830 de 80, Lei de Execução Fiscal. É mais uma tese de repercussão geral, tema 1184 do STF, e essa tese é dividida em 3 tópicos. Primeiro, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção dos seguintes providências: a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e b. protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Aqui, gente, tratamos de uma situação de execução fiscal de dívidas de pequeno valor. E aí vem a questão: existe interesse jurídico da administração pública de executar valores extremamente baixos, quando esse valor extremamente baixo sequer cobre o custo do processo? Porque, gente, imagina uma dívida de R$ 100, e aí você vai mover toda a máquina do judiciário em uma execução fiscal de R$ 100 sem tomar nenhuma medida administrativa anterior para tentar cobrar. Professor, mas qual poderia ser essa medida administrativa anterior? O julgado fala em pelo menos 3. Então, a tentativa de conciliação. Então, antes de executar R$ 100 em uma execução fiscal, tenta uma conciliação para tentar fazer um parcelamento desse valor ou determinar um prazo que vai pagar. Enfim, uma conciliação. Não deu, tenta uma solução administrativa. Então, tenta, de fato, fazer uma nova notificação, propor ali alguma situação em que esse indivíduo vai pagar. Ainda não deu, tenta um protesto. Proteste esse título, já que desde 2012, com a Lei 12.767 de 2012, é possível esse processo de certidão de dívida ativa. Então, tenta o protesto primeiro. Não deu, aí sim, aí uma execução fiscal. E, gente, o julgado aqui trata de duas situações. Trata primeiro de uma possibilidade de se reconhecer a ausência de interesse de agir por conta da ausência dessas prévias tentativas de conciliação, medida administrativa e do protesto do título, e fala também da possibilidade não necessariamente de extinguir, mas de suspender esse processo até que as medidas sejam tomadas. Então, já tem uma execução fiscal cobrando R$ 100. Não vou extinguir, mas está suspenso. Tente primeiro uma medida menos onerosa. Então, tenta primeiro uma conciliação, uma solução administrativa qualquer que seja, um protesto do título. Não deu, volta para a execução fiscal. Mas sem nenhuma tentativa prévia, aí vamos reconhecer que há uma ausência de interesse de agir e vai ser extinta essa execução fiscal. Por quê, gente? Primeiro, pelo princípio da eficiência administrativa, não é razoável trazer um grande volume de processos inexpressivos, movimentando a máquina do judiciário em prol de execuções fiscais que muitas vezes sequer pagam o custo da justiça. E, em segundo lugar, pelo princípio da menor onerosidade da execução. Também não é razoável a execução fiscal em face do devedor quando existem outros meios menos danosos a este devedor. Então, como ficou aqui a tese de repercussão geral? 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a. Tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, e b. Protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite das execuções fiscais não impede que o ente federado peça a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Próximo julgado de hoje, inserido no Código Penal, é uma tese de repercussão geral, tema 580, e a tese ficou da seguinte forma: compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional. Vamos lá, gente. Artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, vamos lá.
quando que, dentro desse 109, inciso 5º, a competência será da Justiça Federal? Quando o crime estiver previsto em tratado ou convenção internacional e quando houver transnacionalidade. Então, o crime ocorreu no exterior, iniciou-se no exterior e teve resultado no Brasil ou vice-versa. Nesse caso, competência da Justiça Federal. E aí temos, no caso concreto, um caso de violação de direito autoral, artigo 184 do Código Penal, que foi materializado através de CDs que foram falsificados no Paraguai e entraram no Brasil. Pergunta-se, esse crime será de competência da Justiça Federal, ou melhor, o julgamento desse crime será de competência da Justiça Federal? É transnacional? É transnacional. Mas pergunta-se, o Brasil se comprometeu a combater esse crime em alguma legislação internacional, em algum tratado ou algo do tipo? Gente, existe compromisso internacional assumido pelo Brasil em proteger direitos autorais e obras literárias ou artísticas. Existe. Temos aqui, por exemplo, vamos lá, as convenções de Convenção Interamericana sobre Direitos do Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas. Essa convenção é de 1946, mas foi promulgada no Brasil em 49 pelo Decreto 26675 de 49. A Convenção Universal sobre Direito do Autor, lá de 1952. E temos também a Convenção de Berna, de 1886, que foi promulgada pelo Decreto 75699 em 1975. Essa convenção ela foi promulgada não o texto original lá de 1886, mas uma versão revista de 1975. Então temos aí pelo menos 3 convenções internacionais. Então, está respondida a pergunta? A competência será da Justiça Federal? Sim, a competência será da Justiça Federal. Então, como ficou a tese de repercussão geral, tema 580, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de violação de direito autoral de caráter transnacional. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9718 de 98, é uma tese de repercussão geral também, um tema 504 do STF, e essa tese ficou assim. Os créditos presumidos de IPI instituídos pela Lei 9363 de 96, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática da apuração cumulativa, pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. Vamos lá, gente, caso concreto adaptado. Imagina que a empresa Brasil Exporta Limitada produz e exporta frutas. Para produzir suas mercadorias destinadas à exportação, ela compra matéria-prima no mercado brasileiro, sobre o qual incide o IPI. Mas, como nós vimos, essa empresa ela exporta. E como ela exporta, ela não paga IPI exatamente para permitir que o produto brasileiro tenha competitividade quando da sua exportação. Então, ela tem direito a quê? Ao crédito presumido de IPI. Mas aí, gente, vem uma pergunta. Quando essa empresa for calcular aquilo que ela vai pagar de PIS e de COFINS, esses créditos presumidos de IPI, melhor dizendo, vão integrar a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS? Gente, a resposta é não. Não vai integrar. Por quê? Porque os créditos presumidos de IPI não se enquadram no conceito constitucional de faturamento e, portanto, eles não integram a base de cálculo da PIS e da COFINS. Vamos lá, artigo 2º da Lei 9718 de 98. As contribuições para o PIS, PASEP e COFINS devidos pela pessoa jurídica de direito privado serão calculados com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta lei. Então, nós temos aqui uma situação em que a base de cálculo é o faturamento. Gente, crédito presumido de IPI integra o faturamento? Não. O crédito presumido ele é um benefício fiscal que ele permite que a empresa abata um determinado valor presumido por lei do total do IPI. E o objetivo aqui é desonerar.
desonerar, tornando esse produto mais competitivo no mercado internacional. Mas isso não é faturamento. Então, como isso não é faturamento, não é possível que isso integre também a base de cálculo do pagamento da PIS e da COFINS. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? Vamos reler, o melhor destaque não, a tese. Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei 9363 de 96, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS sob a sistemática de apuração cumulativa, pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. O último julgado de hoje, inserido no Código Tributário Nacional, mais uma tese fixada na ADI 744 do Mato Grosso. O Estado membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerários realizadas no Estado. 2. É inconstitucional a instituição da taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos de toda a atividade estatal de fiscalização. Vamos lá. Primeiro ponto, que é uma taxa. Artigo 77 do Código Tributário Nacional. As taxas cobradas pela União, Estados, DF e municípios, no âmbito de suas respectivas contribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, a taxa é um tributo de natureza vinculada e tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. E esse serviço público efetivamente tem que ser prestado ou posto à disposição do contribuinte. Então, por exemplo, o contribuinte paga uma taxa de fiscalização da vigilância sanitária para ter autorização da vigilância sanitária de dar início ao seu empreendimento. E aí, essa taxa vai ser decorrente de um dever de fiscalização. Ou então, por exemplo, o indivíduo paga a taxa do lixo. Por quê? Por um serviço público posto à sua disposição ou efetivamente prestado de coleta de lixo urbano. Então, essa é a tal da taxa. Então, a primeira pergunta aqui é a seguinte: é constitucional que o Estado institua uma taxa para o exercício do poder de polícia relacionada à exploração e ao aproveitamento de recursos minerários em seu território? Gente, vamos perguntar. Se trata aqui de uma atividade de poder de polícia? Sim. Então é possível cobrar taxa, certo? Agora vamos para o segundo ponto, desculpa. A taxa pode ser instituída, mas e se esse valor da taxa for desproporcional? Porque, gente, no caso concreto, a taxa se chamava taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. E só com o valor que o Estado arrecadava com essa taxa era 5 vezes o valor de todas as despesas estaduais com o exercício desse poder de polícia no Estado. Aqui foi uma lei do Estado do Mato Grosso, tá, gente? Era a lei 11.991 de 2022 do Estado do Mato Grosso. Então, olha só, era um valor desproporcional, né? E também se entendeu que, dentro de um contexto micro, era um valor que era muito alto para aquela fiscalização que estava ocorrendo, né, para aquele exercício do poder de polícia, e dentro de um contexto macro, aquele valor que estava sendo arrecadado dava para custear em 5 vezes o órgão que era responsável por essa fiscalização. Então, calma, está desproporcional. Então, pode isso daí? Não. Tem que ter aqui uma certa proporcionalidade na contraprestação. Então, gente, como é que ficou a tese? Tese fixada na DEI 774 do Mato Grosso. 1. O Estado membro é competente para a instituição de taxa para exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerários realizada no Estado. 2. É inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal
de fiscalização. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite de sempre. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Você vai perceber que é tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E, gente, com certeza vai ser um marco nos seus estudos. Então, vem fazer parte. Segundo o convite, vem conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Você vai aprender nesse curso a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E, por último, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e pode ser um texto que você já tem aí na gaveta, um TCC, uma monografia, e com certeza será um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Meus queridos, eu agradeço a todos que ouviram até o final e até a próxima nesse ano que está começando, ainda é o primeiro informativo do STF em 2024. Espero que estejamos juntos aí durante todo esse ano de 2024 também. Muito obrigado, até a próxima.